Queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da Nova Vida em Bom Sucesso, família da fé, nossa querida igreja, sejam aí bem-vindos, todos vocês que estão assistindo essa videoaula, sejam bem-vindos ao estudo do Antigo Testamento. Você que não faz parte da nossa igreja, ou então faz parte, mas não é aluno da Escola Bíblica, também está assistindo, seja bem-vindo ao estudo da Palavra do Senhor. É um estudo panorâmico do Antigo Testamento. Estamos na aula de número 19, Povos Presentes no Antigo Testamento, a parte 7. E hoje eu vou continuar o assunto da aula passada sobre os egípcios, falando das crenças, algumas das principais crenças dos egípcios, mas vou daqui a pouquinho continuar no estudo das pragas. Nós estávamos estudando na aula passada as pragas que o Senhor enviou sobre o Egito para libertar Israel, para juízo daquele povo idólatra, politeísta, mas também para julgar Faraó com toda a sua arrogância e prepotência, e também para julgar os deuses do Egito. Mas antes da gente prosseguir aí, eu vou pegar aqui da quinta praga, né? Nós paramos o estudo na quarta praga que Deus enviou, e antes da gente retomar aqui através do estudo da quinta praga em diante até a 10ª praga, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a direção de Deus para a aula de hoje e pedindo também uma bênção para a sua vida. Senhor, muito obrigado por mais essa aula, 19ª aula. Abençoa-nos, dirige em tudo aqui que vamos falar. Eu sempre tenho dito na oração que seja uma aula abençoada e abençoadora. Abençoa também aqueles que estão agora assistindo este vídeo. Abençoa na sua saúde, a sua família, protege, livra, guarda Deus, de todo mal, livra de todo mal, e que o Senhor possa estar dando aí dias de bênçãos e de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para a gente continuar falando aqui sobre as crenças dos egípcios, os deuses, né, os principais deuses do Egito, e como Deus afrontou e derrotou esses deuses com as pragas que enviou lá sobre o Egito, eu queria, antes de continuar, fazer algumas retificações com relação à aula anterior, tá? Que depois que gravamos eu revejo, e aí percebi que eu deveria fazer algumas retificações, tá? A primeira é que quando eu falei na segunda praga sobre a praga das rãs, eu falei sobre uma divindade chamada Ekit, em forma de um sapo. E eu citei como se fosse Deus. Nós não vamos ter problema com o gênero das divindades, né? Na verdade, a divindade Ekit é uma deusa, tá? É uma deusa em forma de sapo, tá bom? E também quando eu falei na quarta praga das moscas, eu falei do Deus, né, que estava sendo afrontado pelo Senhor porque se manifestava na forma de mosca. Eu me enganei aqui, irmãos, eu pensei que era um V, mas na verdade eu tinha escrito um U. Na tela da aula apareceu da forma correta, escrita da forma correta, porque quem editou, que é a minha esposa que faz a edição, colocou da forma correta com U. E eu falei como se fosse V, eu falei Vatshit, mas na verdade o nome é Watshit, tá? Watshit, que é com U, tá bom? Estão fazendo essa retificação aqui, a minha esposa colocou certinho, ela que faz as edições da aula, que você vê aí com as imagens, as letras, as frases, entendeu? Ela que faz, e aí fica aqui nesse vídeo registrado o meu agradecimento a ela. Está aqui, ó, gravando junto comigo, minha esposa Ana Paula, Deus abençoe, I love you, tá? E eu sei que ela tem um trabalho tremendo para isso, mas nós fazemos por amor,
por amor a Deus e por amor a você, que ama também a palavra do Senhor. Por amor a Deus, a sua palavra, e a você que está estudando aí com a gente, tá? E uma informação importante que eu deixei de falar na última aula, que é interessante, é que na primeira e na segunda praga, ou seja, na primeira que a água se transforma, né, a água do Nilo em sangue, e na segunda que é a praga das rãs, os magos do Egito fazem truques lá de magia e conseguem imitar essas duas pragas, conseguem reproduzir, vamos dizer assim, né? Replicar lá com a magia deles. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas como eles puderam fazer isso? Olha, pode ter sido truques de magia, né? Por exemplo, você pega uma bacia com água e se você souber fazer lá, né, todo um gestual, você pode enganar, ludibriar, que a magia procura ludibriar as pessoas, né? Enganar, vamos dizer assim. Então, é um truque, pode jogar ali um pozinho, alguma coisa, um corante, e fica vermelho como se fosse sangue. As rãs é um pouco mais complicado, mas pode ter sido um truque também. Ou então a explicação seria o poder do maligno, porque Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, tem todo o poder. É infinitamente mais poderoso do que Satanás, mas Satanás também tem poder, inclusive poder para enganar. Nós não podemos esquecer isso. Mas uma coisa interessante com relação a isso é que eles conseguiram fazer essas duas pragas, mas Faraó não pediu para que eles tirassem aquelas pragas de sobre o povo, demonstrando que Faraó não confiava no poder mágico deles. Mas o Faraó vai rogar a Moisés e Arão para que roguem a Deus para que aquelas pragas pudessem cessar, reconhecendo assim que Moisés e Arão têm intimidade com Deus, tinham intimidade com Deus. E como é bom quando a gente tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Procure ter intimidade com Deus através da sua palavra, da oração, buscar a presença de Deus. E eles tiveram que reconhecer, quando chegou a terceira praga, a praga dos piolhos, eles não conseguiram reproduzir. E aí, olha o que está escrito aqui, que é interessante, em Êxodo capítulo 8, versículos 18 e 19, que a terceira praga eles não conseguiram reproduzir. Êxodo capítulo 8, versículos 18 e 19. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os viu, como o Senhor tinha dito. Então, aqui a gente percebe que os magos tiveram que reconhecer, porque não puderam fazer aquela praga, né? ou imitar, eles tiveram que reconhecer que era o poder de Deus, era o dedo de Deus agindo naquela situação. Muitas vezes, como esses magos do Egito, muitas pessoas ficam, às vezes, pensando, percebendo, nos olhando e, às vezes, até trabalhando para que a gente possa cair ou passar por alguma dificuldade, ou mesmo de plateia esperando que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma crise, a gente possa reclamar, murmurar, para nos acusar, porque como cristãos não devemos ter inimigos, sabemos que os nossos inimigos são Satanás e os demônios, né? Mas não podemos às vezes impedir, a Bíblia diz que temos que ter paz com todos os homens, se for possível, mas às vezes não conseguimos impedir que pessoas se coloquem contra nós em oposição. E aí ficam às vezes esperando. Mas se nós confiarmos em Deus, sentiremos o poder, o dedo de Deus vai agir, né? E eles vão ter que reconhecer que na nossa vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, conseguimos nos manter de pé, porque na nossa vida há o dedo de Deus, há o poder de Deus. Como diz o outro, tem dedo de Deus nessa história. E que bom que tem o dedo de Deus na nossa história. E se o dedo de Deus estava fazendo esse estrago, imagina a sua destra poderosa, não é verdade? Mas vamos em frente. Êxodo capítulo 9, versículos de 8. Melhor, Êxodo capítulo 9, versículos de 1 a 7, nós temos a quinta praga, tá? A peste nos animais. Êxodo capítulo 9, versículos de 1 a 7. A quinta praga, peste nos animais, afronta
aos animais que eram considerados ídolos ou deuses também. Então Deus já está afrontando todos os animais, que a peste foi nos animais, que eram idolatrados. Os animais eram deuses, adorados. Afronta aos deuses. Deus está afrontando, está derrotando os deuses Apis, Ptah e outros. Tá? Com essa praga, Deus estava derrotando esses deuses. Êxodo capítulo 9, eu estou dando só as referências, você pode ler depois. Agora sim, versículos de 8 a 12, a sexta praga, praga das úlceras nos homens e nos animais, feridas, tá? A afronta é a deusa Sekhmet, que tinha o poder de curar. Tá? A deusa Sekhmet tinha o poder de curar e agora estão os homens e animais, né, as pessoas ali do Egito, sentindo essas feridas e tal, e essa deusa não pôde fazer nada. Afronta ao deus também Imhotep, deus da medicina, e desmoralização de Serapis. Serapis, o deus curandeiro. Todos esses foram desmoralizados aí com esta sexta praga. E ainda tem mais um deus aqui, hein? O deus Tifon, que livrava da dor e da morte. Mas neste caso aqui da sexta praga, nada pôde fazer e Deus saiu vencedor mais uma vez. Êxodo capítulo 9, versículos de 13 a 35, a sétima praga. Destruição das plantações e do gado egípcio pela saraiva. Saraiva é uma chuva de pedras. E pelo fogo. Deuses que foram derrotados e afrontados. 7, Deus protetor das plantações. E Nut, deusa do céu. E Ísis, esposa de Osíris, né? Deusa da vida. Olha quantos deuses foram afrontados por conta dessa sétima praga. Êxodo capítulo 10, versículos de 1 a 20, nós temos a oitava praga. Destruição das plantações pelos gafanhotos, deuses desmoralizados e derrotados. Ísis, deusa da vida, e 7, deus protetor das plantações. Êxodo 10, de 21 a 29, né? É a nona praga. Trevas por 3 dias, deuses afrontados e derrotados. Ra, um deus importantíssimo do panteão egípcio, deus Ra, deus do sol. Horus, que eu já falei aqui sobre ele em outra aula. Horus, deus dos céus e dos vivos. E Atom, deus do sol poente, e outros deuses foram derrotados com essa nona praga. Finalmente, Êxodo capítulo 11, do versículo 1 até o capítulo 12, versículo 36, a décima praga. Morte dos primogênitos, tanto seres humanos quanto animais. Ou seja, deuses derrotados, todos os deuses do Egito, em especial Osíris, esposo de Ísis e doador da vida. Também o próprio faraó foi desmoralizado, pois ele se achava um deus, e sendo um deus, né, entre aspas, não pôde salvar o seu filho primogênito. Até o primogênito de faraó faleceu, e aí Deus bateu o martelo e faraó teve que se render e deixar o povo ir. E você pode estar pensando assim, por que Deus, que é tão poderoso, num piscar de olhos, assim, no estalar dos dedos, ele não eliminou faraó, o Egito, os deuses e tudo? É lógico que Deus tinha e tem poder para isso, né? Para aniquilar o Egito de forma instantânea. Mas Deus não fez isso. O Senhor quis demonstrar o seu poder para faraó, para os egípcios e para o povo de Israel, para que o povo de Israel percebesse o quanto o Senhor é poderoso. O quanto o Senhor é poderoso. Êxodo capítulo 9, versículos de 13 a 16, diz assim:
Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então Deus está dizendo para Faraó através de Moisés, né? Está dizendo assim: olha, eu poderia ter te destruído imediatamente já, mas eu quis te manter de pé, em outras versões diz te manter de pé, para que você pudesse contemplar e ver o meu poder e a minha glória, e toda a terra pudesse conhecer o meu poder e a minha glória. Então vemos aqui que há o final da escravidão, o povo de Israel vai ser libertado. Vale a pena ressaltar que nessa 10ª praga da morte dos primogênitos, Israel também ficou livre, e nós tivemos ali a criação, né? A instituição da primeira Páscoa, a passagem, né? Páscoa significa passagem de um estado de escravidão para de libertação que Israel experimentou. Tivemos ali o cordeiro pascal, as ervas amargas, o cordeiro do sacrifício, as ervas amargas representando o amargor do sofrimento do cativeiro, o pão ázimo sem fermento, mostrando a pureza, a santidade que o povo deveria ter, os umbrais das portas dos hebreus foram ali, foi aspergido nesses umbrais o sangue do animal, né, sacrificado, do cordeiro, e aí o anjo da morte passava por ali e não feriu nenhum dos primogênitos dos hebreus. Mas os egípcios sofreram com isso e o povo saiu, conseguiu ser liberto e foi libertado pelo Senhor, pela mão poderosa de Deus, e Moisés então conduz o povo pelo deserto, debaixo, né, da direção de Deus. Porque Deus é o nosso libertador. Cristo é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que derramou seu sangue por nós, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Jesus nos libertou do pior de todos os faraós, Satanás. Nos libertou do pior de todos os Egitos, o mundo, o pecado. Que o Senhor Jesus também seja o seu Senhor, o seu libertador, o seu pastor. Crenças principais dos egípcios. Eles criam em deuses politeístas, na vida após a morte. Esta morte era vista como algo passageiro, pois a vida continuaria em 3 principais ideias, tá? A vida continuaria após a morte em três principais ideias. 3. A pessoa falecida, embalsamada, mumificada. Ô, palavrinha difícil, hein, gente? Mumificada, preparada em sarcófagos de pedras, ou seja, aquelas múmias, né? E envolta, né, a pessoa em faixas. Essa pessoa poderia ressuscitar dentro da própria tumba, onde viveria a eternidade e se alimentaria das oferendas dos vivos. Segunda ideia, o morto encontraria um destino junto às estrelas ou no sol. Terceira ideia, haveria vida no mundo dos mortos de Osíris, o paraíso subterrâneo governado pelo Deus ressuscitado. Lembra que eu falei na aula passada de um Deus que o seu irmão o assassinou, Osíris, mas ele conseguiu ressuscitar, mas não para viver no mundo dos vivos, dos mortos. Vejam isso, ressuscitou para viver no mundo dos mortos. Então essas são as 3 ideias. As pirâmides eram túmulos, você já viu aquelas pirâmides famosas, pirâmides do Egito? Eram túmulos para os antigos faraós do Egito. Elas serviam de palácios para os faraós ao ressuscitarem. Um outro dado importante da crença dos egípcios era o Livro dos Mortos. Nome original do Livro dos Mortos, tem até filmes aí de Hollywood aí com a presença do Livro dos Mortos, filme de terror, né? É esse livro aqui dos egípcios.
O nome original era Saída para a Luz do Dia. O Livro dos Mortos chamava assim. Consistia numa coletânea de textos sagrados registrados nas formas de hinos e fórmulas mágicas, cujo objetivo era guiar a alma do morto no além-vida. Olha que coisa interessante. Então eles tinham na religião deles templos, ritos de serviços aos deuses, oferendas enterradas com os mortos, etc. Tá? Finalizando aqui a aula, né, dos egípcios, os egípcios contribuíram, né, para assim, a cultura do mundo, né, para a engenharia, para a arquitetura, para a escrita, para a medicina, para a literatura, enfim, para a cultura de forma geral. Tá? Antes de dar para vocês o prazer de casa, a tarefinha que eu chamo de prazer de casa, eu quero fazer uma indicação, uma sugestão, para que vocês possam saber mais, né, ter um conhecimento mais profundo sobre os egípcios. Eu recomendo no YouTube vocês acessarem ali um canal da TV Novo Tempo, que é uma TV adventista. É só vocês colocarem assim no YouTube, Evidências Especial Egito. Evidências Especial Egito. Com o pastor Rodrigo Silva, um pastor adventista, arqueólogo. Ele fez uma série de programas, a duração de cada programa 28 minutos. Uma beleza, lá no Egito, ele falando sobre as pirâmides, sobre os deuses, as pragas do Egito, o Êxodo. Coisa linda, coisa maravilhosa para o seu aprofundamento nesse tema tão importante aí dos egípcios. Bem, prazer de casa, vocês vão ler do capítulo 10 ao capítulo 12 do livro do Êxodo, para ter assim uma consolidação bíblica desta aula de hoje, até a 20ª aula, quando nós vamos começar a falar sobre as nações cananeias, os povos cananeus, tão importantes no Antigo Testamento. Até lá, que Deus abençoe sua vida rica, de forma rica e abundante.